O manuscrito Voynich data de cerca de 1404 a 1434. Escrito à mão, ninguém conseguia decifrá-lo. E se o livro que desafiou todos os especialistas por 6 séculos estiver finalmente se desvendando, não por mãos humanas, mas por algo que construímos, e se páginas antes consideradas absurdas começarem a sussurrar de volta, não com clareza, mas com implicações perturbadoras, uma máquina poderia descobrir conhecimento que foi ocultado propositalmente, e por um bom motivo. À medida que a inteligência artificial se aproxima da decifração do manuscrito Voynich, precisamos nos perguntar: estamos preparados para o que está dentro dele? Porque uma única frase decodificada pode mudar todo o significado, e não necessariamente da maneira que desejamos. Se o manuscrito começar a falar, nos arrependeremos de tê-lo escutado. O livro que se recusou a falar. Por mais de 6 séculos, o manuscrito Voynich resistiu a todas as tentativas de desvendar seus segredos. Datado por carbono do início do século XIV, este códice enigmático é amplamente considerado um dos livros mais misteriosos da história. Escrito em uma escrita e língua desconhecidas que ninguém jamais identificou, conclusivamente ele atraiu a atenção de estudiosos linguistas, decifradores de códigos e até mesmo teóricos da conspiração. Apesar das inúmeras tentativas ao longo dos últimos 100 anos, nenhum ser humano conseguiu decifrar mais do que alguns fragmentos do texto e nenhum deles obteve consenso. Não é apenas ilegível, é implacável. Quanto mais as pessoas tentavam compreendê-lo, mais profundo se tornava o mistério. O que torna o manuscrito Voynich tão fascinante não é apenas sua estranheza, mas sua resistência à lógica humana e à ciência linguística. De criptógrafos experientes nas 2 guerras mundiais a especialistas em línguas fluentes em dialetos medievais obscuros, o manuscrito tem intrigado gerações. As teorias variam das práticas como a ideia de que se trata de um guia de ervas codificado às especulativas, incluindo rumores de origem extraterrestre, ou de que seja uma elaborada farsa. Independentemente da abordagem, o resultado era sempre o mesmo: confusão, controvérsia e, por fim, fracasso. O manuscrito tornou-se uma espécie de cemitério intelectual, onde até as mentes mais brilhantes saíram de mãos vazias. Mas agora algo mudou. Após anos de progresso estagnado, um novo tipo de mente está se aproximando do manuscrito. Não uma mente humana, mas sim a inteligência artificial. Ao contrário dos humanos, a IA não se desanima nem se distrai. Ela não se apega a teorias. Em vez disso, trabalha com padrões, probabilidades e processamento massivo de dados. E parece que era exatamente isso que precisávamos. Nos últimos anos, ferramentas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural começaram a revelar padrões e estruturas linguísticas no manuscrito que eram indetectáveis a olho nu. O longo silêncio do manuscrito Voynich pode finalmente estar sendo quebrado não porque nos tornamos mais inteligentes, mas porque construímos algo capaz de nos superar em um aspecto específico. Este desenvolvimento levanta novas questões. O manuscrito sempre foi decodificável, mas estava além do alcance humano. Ou será possível que a IA esteja vendo coisas que não existem de fato, encontrando ordem no ruído porque foi programada para isso? Ainda assim, o fato permanece. Onde os humanos falharam por séculos, as máquinas agora estão fazendo progressos reais. Como observou um pesquisador, foi preciso uma máquina para ouvir o que os humanos não conseguiam. Se isso representa um avanço ou um novo tipo de perigo, ainda está por se ver. Portanto, antes de questionarmos o que diz o manuscrito, talvez precisemos fazer uma pergunta mais simples. Afinal, o que exatamente estamos vendo? Qual a aparência do manuscrito? Fisicamente, o manuscrito Voynich não tem nada de extraordinário. São 240 páginas de pergaminho encadernadas em um pequeno códice aproximadamente do tamanho de um livro de bolso moderno.
Mas o conteúdo dessas páginas tem intrigado gerações de pesquisadores. O texto está escrito em uma escrita agora conhecida como Voynich, um alfabeto completamente desconhecido que não corresponde a nenhum sistema de escrita conhecido. Os caracteres parecem ter sido escritos com uma caligrafia fluida e consistente, sugerindo fluência e intencionalidade. Quem o escreveu não estava improvisando. Apesar da caligrafia elegante, a escrita não pode ser diretamente associada a nenhuma língua do mundo real, o que só aumenta o mistério quanto ao seu propósito e origem. As ilustrações são tão enigmáticas quanto o texto, se não mais. Ao longo das seções do manuscrito, as imagens incluem desenhos botânicos detalhados de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, mapas astronômicos com estranhas disposições de estrelas e símbolos, e uma das características mais desconcertantes, inúmeros desenhos de mulheres nuas imersas no que parecem ser poças verdes e turvas. Essas figuras são por vezes conectadas por tubos ou contidas em estruturas semelhantes a recipientes, o que leva à especulação sobre processos biológicos ou alquímicos. O estilo visual é medieval, mas os temas permanecem difíceis de categorizar, demasiado simbólicos para a ciência pura, demasiado estruturados para rabiscos aleatórios. A maioria dos pesquisadores divide o manuscrito em 5 seções temáticas com base no conteúdo dos desenhos botânica, astronômica, biológica, farmacêutica e o que é frequentemente chamado de seção de receitas. A seção de botânica está repleta de grandes diagramas de plantas, algumas semelhantes a ervas familiares, enquanto outras são não identificáveis ou parecem ser híbridas. As páginas astronômicas contêm signos do zodíaco como Peixes e Sagitário, acompanhados de mapas estelares que desafiam uma interpretação fácil. A seção de biologia, onde aparecem aquelas mulheres interconectadas, é a mais perturbadora, sugerindo algum tipo de foco médico ou reprodutivo, embora sem uma explicação clara. As páginas sobre produtos farmacêuticos mostram recipientes e partes de plantas, e a seção final parece listar pequenos blocos de texto, possivelmente receitas ou instruções. Observando o manuscrito como um todo, a impressão é de que foi obra de alguém ou de um grupo profundamente interessado em catalogar conhecimento especializado, mas que optou por ocultá-lo sob camadas de obscuridade. Alguns especulam que seja o caderno de um alquimista, outros sugerem que era um manual de medicina. Seja qual for seu propósito, seu layout e estrutura demonstram um planejamento cuidadoso. Não foi algo feito às pressas. Na verdade, lembra um livro de referência codificado sugerindo que, embora as ideias nele contidas pudessem ser práticas, seu ocultamento foi intencional. O que eles estavam tentando preservar e de quem? Décadas de beco sem saída. Por mais de um século, o manuscrito Voynich desafiou algumas das mentes mais brilhantes da linguística da criptografia e da história medieval, sem obter qualquer resultado. Após sua redescoberta moderna em 1912, rapidamente atraiu a atenção de estudiosos ávidos por decifrar o que parecia ser um código antigo. Analistas de criptografia do início do século XX, incluindo especialistas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aplicaram métodos estatísticos e análise de frequência, convencidos de que se tratava de uma mensagem criptografada. Mas apesar de suas habilidades avançadas, muitas delas aprimoradas durante a decifração de códigos em tempos de guerra, nenhum deles conseguiu identificar um sistema claro ou uma origem linguística. O manuscrito se recusava a revelar até mesmo padrões básicos que sugerissem uma língua ou um método de criptografia conhecido. Um dos esforços mais notáveis veio de William e Elizabeth Friedman, um casal lendário de decifradores de códigos que ajudou os aliados a decifrar as comunicações inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de anos dedicados à análise da estrutura do manuscrito, eles finalmente concluíram que seguia a lógica de uma língua real.
Mas sem saber qual língua era, ou mesmo se ainda existia, não havia como prosseguir. Outros criptógrafos governamentais e militares também tentaram a sorte, especialmente durante a Guerra Fria, quando a expertise em decifração de códigos cresceu exponencialmente. Contudo, mesmo com o auxílio das primeiras ferramentas computacionais, não obtiveram progresso significativo. Esses fracassos não se deram por falta de empenho. Eles atestavam a construção singular do manuscrito e a profundidade de seu mistério. Nas décadas seguintes, pesquisadores acadêmicos e detetives amadores apresentaram diversas teorias. Alguns acreditavam que o manuscrito fora escrito pelo monge inglês Roger Bacon, utilizando uma cifra hoje perdida. Outros propuseram que se tratava de uma forma de taquigrafia ucraniano sem vogais, ou mesmo um texto inventado para imitar a linguagem real. Uma das teorias mais persistentes afirmava que o livro era uma farsa elaborada possivelmente criada pelo próprio Wilfrid Voynich, ou por um falsificador da época do Renascimento. Mas a datação por carbono e a análise da tinta acabaram por desmentir essa ideia, confirmando sua origem no início do século XV. Ainda assim, a resistência do manuscrito à tradução levou muitos a questionar se não se tratava simplesmente de um amontoado de palavras, sem sentido disfarçadas de forma convincente. O que torna o manuscrito Voynich particularmente humilhante é a consistência com que ele desafiou até mesmo as mentes mais brilhantes. Cada onda de novas tecnologias ou descobertas linguísticas parecia trazer esperança renovada apenas para esbarrar no mesmo obstáculo. Alguns dos decifradores de códigos mais experientes da história desistiram do desafio, reconhecendo que estavam completamente perplexos. O manuscrito ganhou a reputação não apenas de mistério, mas também de fracasso profissional para qualquer um que ousasse resolvê-lo. Até agora, pelo menos, porque o próximo desafiante não era uma pessoa. Foi inteligência artificial. Apesar das incontáveis horas de trabalho dedicadas à decifração de suas páginas, o manuscrito Voynich tornou-se um exemplo de advertência entre os estudiosos, um projeto que prometia glória, mas só trouxe frustração. Carreiras acadêmicas inteiras foram desperdiçadas com nada além de palpites fundamentados e hipóteses infrutíferas. Linguistas tentaram mapear o manuscrito Voyniches em todas as famílias linguísticas conhecidas. Matemáticos dissecavam a estrutura em busca de padrões cifrados. Até mesmo neurologistas especulavam se seria produto de um pensamento desordenado. Cada abordagem trouxe uma perspectiva diferente, mas todas chegaram à mesma conclusão. O manuscrito não se comportava como nenhum sistema conhecido. Ele imitava a lógica sem revelá-la como um código deliberadamente projetado para enganar. Alguns pesquisadores começaram a questionar se o problema não era o método, mas as premissas subjacentes. Seria ele destinado à leitura, ou foi concebido como um artefato simbólico com significado embutido em imagens, repetição e ritmo em vez de palavras? Essa linha de raciocínio desviou-se da criptoanálise tradicional para o campo da semiótica e da antropologia. Mesmo assim, interpretações alternativas fracassaram na ausência de fundamentos textuais. O manuscrito permanecia imóvel, um enigma secular, imune a todo o espectro do intelecto humano. A chegada da IA não representou apenas uma nova ferramenta. Ela marcou uma mudança na forma como confrontamos o desconhecido, não por meio da intuição ou da experiência, mas sim entregando o problema a algo que não pensa como nós. Um cérebro digital versus uma mente medieval. Por mais de um século, o manuscrito Voynich se ergueu como uma fortaleza linguística intransponível para qualquer ser humano. Isso mudou com a entrada da inteligência artificial em cena. Na Universidade de Alberta, o professor Greg Kondrak e seu aluno de pós-graduação, Bradley Hauer, aplicaram aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, PLN, ao mistério. O objetivo
era simples tratar a escrita do manuscrito como uma linguagem que pudesse ser comparada sistematicamente com outras. Utilizando algoritmos projetados para detectar similaridades estruturais em sintaxe e vocabulário, eles realizaram comparações com mais de 380 línguas modernas e históricas. O que a IA descobriu surpreendeu até mesmo a eles. A IA concluiu que o manuscrito era mais semelhante ao hebraico, um resultado inesperado, visto que muitos pesquisadores humanos há muito presumiam que o texto poderia ser baseado no latim ou em uma língua hoje extinta. Mais de 80 das palavras decodificadas encontraram correspondência em um dicionário hebraico. Essa correlação não era meramente superficial. As correspondências eram suficientemente consistentes para sugerir uma estrutura real por trás da aparente aleatoriedade da escrita. Ainda assim, Kondrak e Hauer tiveram o cuidado de não exagerar. As traduções iniciais eram fragmentadas e desajeitadas, e as estruturas das frases nem sempre faziam sentido. Mas a máquina havia descoberto um padrão, uma base, onde antes só havia caos. Uma das descobertas mais significativas ocorreu quando os pesquisadores tentaram interpretar a primeira linha do manuscrito. Após pequenas correções ortográficas e testes com o Google Tradutor, a frase "segundo consta" era "Ela fez recomendações ao padre, ao homem da casa, a mim e às pessoas". Embora um tanto estranha, a frase contém regras gramaticais claras e se assemelha à fala humana. Não era uma prova definitiva, mas foi a primeira frase plausível já extraída do texto. Essa descoberta sugeriu que o manuscrito poderia ter sido escrito em uma forma codificada ou transformada de hebraico, talvez usando técnicas como anagramas ou substituição de letras, tornando-o especialmente difícil de decifrar para os olhos humanos. O que diferenciou essa tentativa não foi apenas a correspondência linguística, mas a metodologia. Diferentemente de abordagens anteriores guiadas pela intuição, a IA analisou o manuscrito por meio do reconhecimento de padrões calculados de forma fria e calculista. O sistema não tinha noções preconcebidas, teorias favoritas ou envolvimento emocional. Simplesmente seguiu os dados. Embora isso não signifique que o manuscrito agora seja totalmente legível, significa que um avanço significativo foi feito. O manuscrito Voynich finalmente começou a responder não a séculos de especulação, mas a uma máquina que fala a linguagem universal da probabilidade. Se este é o início de uma tradução completa, ou apenas mais um padrão enganoso, ainda não se sabe. Anagramas, alfagramas e algoritmos. Um dos elementos mais intrigantes na decodificação do manuscrito Voynich por inteligência artificial é o possível uso de alfagramas, uma técnica em que as letras de uma palavra são organizadas em ordem alfabética. Essa forma de transformação não cria um amontoado de letras sem sentido, mas esconde palavras familiares à vista de todos, reorganizando suas letras. Se o autor original empregou esse método intencionalmente, ele teria servido como uma cifra simples, porém eficaz, para enganar qualquer leitor desavisado. Por décadas, pesquisadores humanos ignoraram essa possibilidade ou a descartaram como improvável. Mas para uma máquina treinada para processar bilhões de permutações, os alfagramas são apenas mais um padrão a ser testado. A IA conseguiu usar esse método em combinação com estruturas linguísticas conhecidas para analisar as primeiras páginas do manuscrito. Especificamente, pesquisadores da Universidade de Alberta se concentraram nas 10 primeiras páginas e aplicaram um processamento algorítmico que decifrou essas sequências de letras com base na frequência, sintaxe e modelagem contextual. O resultado, uma porcentagem surpreendentemente alta de palavras correspondeu a verbetes em dicionários de hebraico. Essas não eram meras coincidências. A consistência era tão forte que sugeria que alguém se esforçara ao máximo para codificar frases em hebraico
usando estruturas alfabéticas ou embaralhadas, provavelmente para disfarçar o idioma original. Um exemplo convincente disso surgiu na forma de uma tradução provisória da primeira linha do manuscrito. Após resolver a estrutura semelhante a um anagrama e aplicar algumas pequenas correções ortográficas, a frase resultante, depois de processada pelo Google Tradutor, ficou assim. Ela fez recomendações ao padre, ao homem da casa, a mim e às pessoas. Embora não fosse gramaticalmente perfeita, tinha estrutura e significado reconhecíveis, algo que nenhuma tentativa de tradução anterior havia conseguido. Isso representou um grande avanço não por ser uma tradução impecável, mas porque comprovou que o manuscrito poderia estar usando algo além de uma escrita desconhecida. Poderia estar mascarando palavras familiares em formas bastante alteradas. É importante ressaltar que o uso de alfagramas e jogos de palavras semelhantes a anagramas explicaria por que especialistas humanos, mesmo decifradores de códigos experientes, não conseguiram progredir. Essas técnicas criam ambiguidade que os humanos frequentemente descartam como ruído, mas que as máquinas conseguem analisar sistematicamente. O sucesso da AID aqui não foi decifrar um código no sentido tradicional, mas reconhecer um sistema lógico construído para confundir. Resta saber se esses padrões se repetem em todo o manuscrito, mas uma coisa é certa. O manuscrito Voynich pode ter sido legível desde o início, apenas escrito em uma linguagem reorganizada e obscurecida de maneiras que somente uma máquina poderia pacientemente decifrar. Quando os algoritmos pareciam estar finalmente revelando os segredos, outra camada escondida, à vista de todos, começou a emergir das próprias páginas, de varreduras multiespectrais a mãos humanas. Em 2024, um tipo diferente de avanço surgiu não por meio da quebra de códigos ou da análise linguística, mas sim por meio da tecnologia de imagem. Uma equipe de pesquisadores liderada pela especialista em manuscritos medievais, Lisa Fagan Davis, começou a reexaminar as digitalizações multiespectrais do manuscrito Voynich, feitas anos antes, mas nunca totalmente exploradas. A imagem multiespectral permite aos estudiosos visualizar um documento sob diferentes comprimentos de onda da luz, revelando detalhes ocultos, marcas apagadas e texto invisível a olho nu. Essa tecnologia já havia transformado o estudo de outros textos antigos, mas sua aplicação ao Voynich havia sido subutilizada até então. Quando Davis e sua equipe revisitaram as digitalizações de 10 páginas específicas, encontraram algo notável. Anotações marginais tênues escritas em alfabeto romano, provavelmente adicionadas por alguém que tentou decifrar o manuscrito no século XVII. Essas anotações não eram decorativas nem aleatórias. Eram claramente tentativas deliberadas de associar os caracteres do manuscrito Voynich ao latim ou a outro idioma conhecido. A caligrafia, a tinta e o contexto apontavam fortemente para Johannes Marcus Marci, um médico de Praga do século XVII que outrora possuíra o manuscrito. Marci já havia enviado o livro ao erudito jesuíta Athanasius Kircher, numa tentativa bem documentada de decifrá-lo. Mas esta descoberta sugeriu que Marci pode ter tentado decifrá-lo ele mesmo primeiro. Esta descoberta acrescentou uma dimensão importante ao debate sobre o manuscrito Voynich, demonstrando que o manuscrito estava sendo seriamente estudado por estudiosos da época que claramente acreditavam que ele continha significado. As anotações sugeriam um esforço ativo para decodificar em vez de descartar ou falsificar o texto. De fato, algumas das notas marginais pareciam mapear diretamente os símbolos do manuscrito Voynich para seus equivalentes em latim, essencialmente uma legenda manuscrita primitiva. Embora incompletas, essas marcações forneciam evidências que corroboravam a ideia de que o texto seguia um alfabeto latino e que as gerações anteriores
haviam chegado mais perto do que imaginávamos. A descoberta ajudou a desviar a discussão das teorias de fraude para uma reavaliação séria do conteúdo e propósito do manuscrito. Igualmente significativas foram as evidências de correções e revisões no próprio manuscrito, também reveladas por meio de imagens multiespectrais. Essas evidências incluíam caracteres sobrescritos e sinais de palavras apagadas, indicadores claros de que o autor original cometeu erros e editou ativamente a obra. Esse nível de detalhamento refutava a ideia de uma farsa sem sentido. Por que alguém revisaria um absurdo com tanto cuidado? As evidências revelaram um documento vivo, escrito estudado e alterado por pessoas reais ao longo do tempo. Combinados com descobertas de inteligência artificial, os dados de imagem ajudaram a confirmar o que muitos já suspeitavam há tempos. O manuscrito Voynich nunca foi apenas um amontoado de palavras sem sentido. Era uma obra complexa e criptografada que alguém em algum momento realmente tentou decifrar. Hebraico-latim, ou ambos. À medida que a inteligência artificial começou a revelar padrões no manuscrito Voynich, um grande debate surgiu rapidamente. Qual é, de fato, o idioma central do manuscrito? A análise da Universidade de Alberta, baseada em inteligência artificial, apontou fortemente para o hebraico. Mais de 80% das palavras decifradas nas primeiras páginas constam em dicionários de hebraico, reforçando a teoria de que o idioma base do manuscrito é uma forma cifrada do hebraico. Essa descoberta ganhou força à medida que os algoritmos repetidamente associaram as palavras do manuscrito Voynich a raízes hebraicas, especialmente ao considerar técnicas de anagramação e reordenação de letras. No entanto, nem todos os estudiosos estão convencidos de que o hebraico seja a resposta completa ou mesmo a correta. Para complicar ainda mais o debate, descobertas recentes de varreduras multiespectrais do manuscrito revelaram anotações marginais e notas ocultas escritas em alfabeto latino. Essas anotações, provavelmente feitas por Johannes Marcus Marzi, proprietário do século XVII, buscavam alinhar os caracteres do manuscrito Voynich com seus equivalentes em latim. A implicação aqui é que os primeiros leitores acreditavam que o latim era a chave, ou que eles próprios escreviam em latim para interpretar ou decodificar o texto. Isso levou muitos estudiosos a considerar a possibilidade de o manuscrito ter mais de uma camada linguística, uma espécie de codificação dupla, onde o hebraico poderia ser a língua subjacente, mas o latim teria sido usado como referência ou estrutura de tradução. Isso levanta uma questão mais profunda. Será que o manuscrito Voynich poderia ser um documento híbrido composto por alguém fluente em hebraico e latim, Nacoan? Na Europa do século XV, especialmente em círculos acadêmicos, isso não seria incomum. O latim era a língua franca da educação e da ciência, enquanto o hebraico era estudado por aqueles envolvidos em estudos religiosos, medicina ou ocultismo. É plausível que o autor tenha empregado um código linguístico misto para proteger a informação tanto de leitores casuais quanto de autoridades religiosas. Sistemas de codificação dupla, embora raros, foram usados em outros manuscritos históricos para compartimentalizar o conhecimento ou sinalizar diferentes níveis de acesso. O debate permanece sem solução, e essa incerteza abriu caminho para teorias concorrentes. Alguns estudiosos inclinam-se para uma base hebraica apoiada por resultados de IA e correspondências com dicionários. Outros argumentam que a estrutura visual, o contexto acadêmico e as notas marginais tornam o latim a base mais provável. Alguns sugerem que poderia não ser nenhuma das duas, ou ambas atuando em conjunto. O que está claro é que a língua sozinha pode não conter toda a resposta. Se o manuscrito for de fato codificado em duas línguas, decifrá-lo exigirá mais do que simplesmente escolher um lado.
pode exigir a compreensão de um sistema onde o hebraico e o latim interagem cada um, revelando apenas parte de uma mensagem mais profunda e cautelosa. Por que escondê-la? O que havia de tão perigoso? Uma das teorias mais fundamentadas, porém provocativas, sobre o manuscrito Voynich é a de que ele pode ter sido um manual de saúde feminina contendo conhecimento relacionado à fertilidade, concepção, menstruação ou até mesmo formas primitivas de controle de natalidade. Parte dessa especulação deriva da seção biológica do manuscrito, que inclui imagens repetidas de mulheres nuas interagindo com tubos cheios de fluido e espaços fechados. Essas ilustrações incomuns para a época levaram os pesquisadores a considerar se o livro continha conteúdo médico ou anatômico focado na fisiologia feminina. Se confirmado isso, colocaria o manuscrito em uma posição muito delicada no contexto da Europa do século XV. Naquela época, assuntos relacionados à saúde reprodutiva feminina não eram apenas tabu, mas frequentemente sujeitos a intenso escrutínio por instituições religiosas. A Igreja Católica exercia influência significativa sobre os tipos de conhecimento permitidos e sobre quem tinha permissão para acessá-los ou divulgá-los. Qualquer obra escrita que tratasse da saúde da mulher, principalmente se incluísse instruções ou remédios sem aprovação eclesiástica, poderia ser rotulada como herética, subversiva ou até mesmo oculta. Codificar um manuscrito como esse pode ter sido menos uma questão de criar um enigma e mais uma forma de autopreservação. O autor pode ter se sentido compelido a ocultar o conteúdo para evitar perseguição, ou pior ainda, existe a possibilidade de que o manuscrito tenha sido criptografado para proteger o conhecimento de uso indevido ou má interpretação. Se as informações contidas no manuscrito envolviam tratamentos, auxílios à fertilidade ou visões não religiosas sobre reprodução, o criador pode ter visto a criptografia como uma salvaguarda formal. Não se tratava necessariamente de esconder a verdade para sempre, mas de garantir que ela fosse acessada apenas por aqueles com o treinamento ou a autorização para lê-la de forma responsável. Nesse contexto, o manuscrito poderia ser visto como um artefato protetor, seus segredos preservados para as futuras gerações consideradas mais tolerantes ou melhor preparadas. Ainda assim, a questão subjacente permanece perturbadora. De quem o conhecimento estava sendo protegido? Seria da Igreja, cujo controle sobre a educação e a ciência frequentemente suprimia ideias não convencionais? Ou poderia ter sido do público em geral? Ou seja, nós, porque o conteúdo era considerado muito perigoso ou desestabilizador? Se o manuscrito Voynich for, em parte, um guia médico oculto sob camadas de criptografia que implicam que alguém acreditava que a informação era valiosa e ameaçadora, a IA pode agora estar desvendando esse conhecimento oculto, mas os motivos pelos quais ele foi mantido em segredo podem ter consequências que estamos apenas começando a compreender. As implicações mais sombrias da tradução. Algumas das primeiras traduções do manuscrito Voynich, feitas por IA, levantaram novas e incômodas questões, não porque resolvem o mistério, mas pelo que parecem estar revelando. As frases interpretadas até agora sugerem práticas envolvendo sacerdotes, recomendações e o que alguns acreditam ser linguagem ritualística ou espiritual. Combinadas com imagens estranhas e os temas farmacêuticos e biológicos do manuscrito, essas informações alimentaram teorias de que o livro pode documentar remédios proibidos, medicina popular ou até mesmo rituais esotéricos. Não se tratam de alegações de magia ou misticismo, mas sugerem um conhecimento que deveria permanecer oculto, talvez deliberadamente. A inteligência artificial começou a identificar padrões recorrentes que apontam para temas fora do âmbito da ciência medieval convencional. Referências a poções, ciclos e processos cerimoniais
levaram alguns pesquisadores a sugerir que o manuscrito poderia conter instruções rituais ou métodos de cura proibidos. No século XV, remédios não sancionados pela Igreja ou pelos médicos da corte eram frequentemente considerados perigosos ou heréticos. Se o livro aborda tratamentos de fertilidade, ervas psicoativas ou rituais de cura não cristãos, isso poderia explicar por que foi criptografado com tanto cuidado. Pode não ter sido heresia aos olhos do autor, mas certamente o teria sido aos olhos da sociedade da época. Isso introduz um dilema moral. Se o conteúdo foi ocultado para impedir que chegasse a quem pudesse usá-lo indevidamente ou para evitar perseguição, deveríamos desbloqueá-lo agora. Alguns pesquisadores temem que decodificar o manuscrito sem compreender seu contexto cultural possa levar a interpretações equivocadas, sensacionalismo ou até mesmo tentativas de reconstruir práticas que foram intencionalmente abandonadas. A IA não tem bússola moral. Ela processa dados, encontra padrões e gera resultados. Mas o que acontece quando esse processo traz à tona conhecimento há muito enterrado e potencialmente volátil? A implicação mais sombria é que a criptografia do manuscrito não era meramente técnica, era protetora. Alguém pode ter se esforçado ao máximo para manter esse conhecimento selado, seja para salvaguardar seu poder ou para garantir que fosse usado apenas por aqueles considerados dignos. Com o avanço da IA, podemos descobrir conteúdo que nunca foi concebido para os olhos modernos material, que carrega um peso cultural religioso ou ético, que vai muito além de uma simples tradução. O manuscrito Voynich pode não ser apenas um enigma. Pode ser um aviso. Com a inteligência artificial cada vez mais presente, a verdadeira questão não é mais se podemos decifrá-lo, mas se devemos. À medida que o manuscrito se aproxima da compreensão completa, a verdadeira preocupação pode não ser mais o que está oculto, mas o que acontecerá quando for revelado. O próximo passo perturbador. Apesar dos recentes avanços, o manuscrito Voynich permanece apenas parcialmente compreendido. A inteligência artificial revelou padrões estruturais, ligações linguísticas e até mesmo traduções provisórias. Mas ninguém ainda pode afirmar ter feito uma leitura completa ou consistente de todo o livro. Os modelos de IA continuam a ser aprimorados e a cada iteração aproximam-se do mapeamento da sintaxe e do vocabulário do manuscrito. No entanto, grande parte do texto permanece fragmentada e contextualmente ambígua. Ainda não sabemos qual a porcentagem do livro que essas frases traduzidas representam, nem se refletem com precisão o significado pretendido pelo autor. Essa incerteza é crucial, especialmente considerando a natureza sensível do que alguns trechos podem sugerir. À medida que a IA aprimora seus modelos, o potencial para interpretações equivocadas aumenta. Um algoritmo treinado em estruturas da linguagem moderna pode gerar falsos positivos, reconhecendo significados onde não existem ou distorcendo padrões parciais em narrativas enganosas. Se traduções iniciais insinuarem temas como rituais, medicina ou conhecimento proibido, essas interpretações podem ser amplificadas ou distorcidas por aqueles que buscam respostas sensacionalistas. O risco não é apenas acadêmico. Conclusões não verificadas, especialmente quando repetidas na mídia popular, podem levar à desinformação, à atribuição errônea de fatos históricos ou até mesmo ao perigoso ressurgimento de práticas médicas obsoletas. Sem contexto cultural ou supervisão humana, os resultados gerados por IA podem causar mais danos do que benefícios. Isso nos leva a uma questão preocupante. E se a decifração do manuscrito trouxer consequências para as quais não estamos preparados, não porque contenha magia ou maldições, mas porque pode trazer à tona ideias que foram propositalmente ocultadas. Conceitos sobre o corpo, a alma ou a saúde que antes eram suprimidos poderiam agora retornar sem os mecanismos de controle que os moldaram historicamente. E ao contrário do passado, as ferramentas atuais podem disseminar essas ideias rapidamente. Se a IA
abre uma porta para o conhecimento que antes estava oculto por razões sociais, morais ou teológicas. O que acontece quando esse conhecimento é reintroduzido sem esses filtros? Estamos entrando em território desconhecido, não apenas tecnologicamente, mas também eticamente. Em última análise, o poder da IA para decodificar textos antigos vem acompanhado de responsabilidade. O manuscrito Voynich não é apenas um desafio linguístico, é um artefato cultural repleto de história, segredos e possivelmente contenção intencional. Se a IA alcançar a tradução completa, o resultado poderá ser mais do que apenas clareza. Isso pode nos levar a confrontar conhecimentos esquecidos, conteúdo que foi ocultado, não por ser inútil, mas por ser perturbador demais. A questão final não é apenas se podemos resolver o mistério, mas o que faríamos com a resposta. E se após séculos de silêncio, o manuscrito finalmente se manifestasse, e desejássemos que não tivesse se manifestado? Se este mistério intrigante despertou seu interesse, curta o vídeo, deixe um comentário com sua teoria e inscreva-se para mais análises aprofundadas como esta. Não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela porque a história não termina aqui.